Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Bianca. Eu entrei para a área aqui faz 3 meses, na área de projetos estratégicos e captação de recursos. E eu estou conhecendo aos poucos todo mundo. Ainda não consegui encontrar muito os voluntários, porque esses 3 meses foram bem corridos com o Congresso Mundial. Mas a gente tem o objetivo aqui de tentar mostrar um pouco quais serão os desafios e como será a forma que o FS entende de captação de recursos e o que vocês, cada um no seu comitê, cada um na sua cidade, pode também identificar e ajudar a gente a construir essa área e fazer com que a gente consiga ter bem mais visibilidade que a gente tem hoje, tá? Todo mundo está me ouvindo? Sim. Bianca, pode falar. Oi. Acho que tá Tô. todo mundo te ouvindo, sim. Tá. Então eu vou começar a fazer a apresentação aqui. Só um minutinho. Isso. Primeiro seria mesmo uma apresentação formal minha, assim, para dizer de onde eu vim, o que eu fiz e por que a Andresa identificou que eu seria uma pessoa interessante para essa vaga de captação de recursos e projetos estratégicos. A minha formação é em serviço social e eu venho da empresa de varejo, o Grupo Ponto Frio Casa Bahia. Eu trabalhei 12 anos lá com projetos. E eu tenho formação em responsabilidade social corporativa também. E quando a Andresa me selecionou, ela falou um pouco desse interesse e desse reposicionamento da instituição em ter novos canais, novos caminhos para que a causa do FS seja multiplicada, né? Que a gente consiga ainda mais explicar um pouco dos objetivos que o FS tem, apresentar para quem não teve ainda essa vivência de intercâmbio a possibilidade através de uma ONG, não de uma empresa de turismo, e entre outras coisas. E aí, para eu começar, eu peguei uma pesquisa atual, de 2015, que fala um pouco sobre o perfil do nosso doador. Quem é o doador brasileiro? E essa pesquisa, ela vem no momento em que a gente, no ranking de solidariedade do mundo, a gente subiu 37 posições. Nós éramos o 105º e agora nós somos os 68º. E essa semana tem até o Dia do Doar, que é o Dia Internacional de Doação. E a gente teve uma crescente, né? E ainda tem muito potencial. A gente ainda está longe dos grandes países, mas a gente tem muito potencial na questão de promover a doação dentro, tanto como individual quanto como para empresa. E aí uma das informações que entra, que o perfil clássico do doador em dinheiro é mulher, cada vez que é mais velho, mais doa, tem instrução superior, tem renda individual superior a 4 salários, está satisfeita com a própria renda, está satisfeita com a própria vida. Esse é o perfil das pessoas que mais doam. Em relação à população, a gente viu aqui, espera só um minutinho, o percentual por região. E aí tem um percentual também por idade. Quanto mais velho a pessoa, mais ela doa. Acho que também tem a ver com a questão de poder aquisitivo e possibilidades de doação. Causas que mais sensibilizam. Essa é uma das coisas que, para entender o FS e para entender como é que seria essa captação, foi a coisa que eu mais estudei. Porque a gente tem que sempre, na questão de captação, entender qual é a causa e se essa causa sensibiliza.
Porque se a causa não sensibilizar, a gente não consegue fazer arrecadação de absolutamente nada. E aí, nessa pesquisa, falam sobre as causas que mais sensibilizam as pessoas. E aí você vê o ranking começa com saúde, depois criança, combate à fome e à pobreza, a educação está com 11%. E aí tá, por que você é doador? O que te move a ser doador? Porque me faz bem, é o primeiro lugar. Porque eu acredito que todos precisam doar na solução de problemas sociais. Porque eu sou sensível à causa, é a terceira. Então, a causa ela é sempre muito importante. Por que eu estou botando... E aqui tem um quadro comparativo sobre a diferença entre uma causa espontânea e uma causa estimulada. Eles são um pouco similares. As diferenças ficam mesmo quando você acaba produzindo mais informação sobre essa causa. E aí, talvez a doação é um pouco mais consistente em relação à causa. Aqui está dizendo sobre a questão de se você tem uma experiência com a causa ou não. Se isso interfere na sua questão como doador. E aqui 46% acredita que sim. Essa é uma outra questão aqui, porque a questão do FS não ficar apenas para as pessoas que vivenciam o FS, mas também para aquelas pessoas que entendem aquela causa. A gente precisa entrar nesse 35% aqui, que discorda, esse 46% que concorda, só se você tiver uma experiência pessoal com a causa, que você acaba se tornando doador. Você pode não ter uma experiência com a causa, mas você pode se identificar e acreditar que aquilo é realmente relevante e aí contribuir. E aí a gente vai para a questão focal do estudo preliminar que eu fiz sobre a questão de captação de recursos. E aí vai de uma captação maior, que é feita aqui pela Secretaria Executiva, e vai também para uma captação para cada cidade, captações pequenas, talvez uma parceria para criar um evento, uma parceria para imprimir documentação e transformar isso numa divulgação. A causa. Eu tive uma reunião essa semana com os DNOs, semana passada, e eu falei muito sobre que a gente tem que promover a causa. A causa do FS é a promoção da educação para a cidadania global, objetivando a construção de um mundo mais justo e pacífico. Essa é a nossa causa. A gente consegue fazer a nossa causa através das experiências de viagens dos intercambistas? Sim, mas a gente tem outras formas de estar produzindo formas da nossa causa ser atingida. Então, a captação de recursos ela vem para tentar dar fôlego, dar força para que o FS, não apenas com as experiências de intercâmbio, possa promover a educação pela cidadania global. Aí aqui, desafios e oportunidades de estratégia de captação de recursos. Nosso objetivo maior, seja nos comitês, seja aqui na estratégia da Secretaria Executiva, é que o FS tenha cada vez mais visibilidade. Acreditamos que se ele tiver mais visibilidade, mais estudantes vão querer viajar, mais estudantes vão vir para o Brasil pelo FS, mais famílias vão querer participar, mais escolas vão querer participar, e mais instituições vão conhecer. Então, a visibilidade é o ponto central para a gente conseguir crescimento. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente dá mais visibilidade? Uma das alternativas é a gente entrar dentro do cenário de educação e cidadania global. Como entrar, Bianca? Participar efetivamente de encontros de educação, participar de fóruns, estar mais próximo de instituições filantrópicas que promovem a educação, que discutem a educação. Essa é uma maneira. Outra maneira de captar recursos e dar visibilidade na venda de produtos, serviços, criação de evento e captação
voltada para os treinamentos que a gente faz. Uma coisa que eu deixei bem clara no DNO, para o DNO, era que existe um case de sucesso em relação ao voluntariado no UFS. É um trabalho excepcional, e eu que venho de uma empresa de varejo e outras empresas sempre têm esse desafio sobre voluntariado, você conseguir mobilizar com essa qualidade, né, tantas pessoas para uma mesma causa, isso é muito difícil. E vocês têm um grande resultado. E a gente precisa também dizer isso para o mundo, que a gente tem essa metodologia, a gente tem essa expertise e a gente pode também repassar isso para outras pessoas, para elas, a nossa metodologia pode ser adequada para outras coisas. Então, esse também é um produto que a gente tem e que a gente também pode divulgar para outras pessoas que fogem às pessoas que têm essa experiência com o EFS. Os nossos conteúdos, eles são muito mais abrangentes e a gente pode contribuir com outros tipos de relações, começando do nosso exemplo, do que a gente faz. E no que tange efetivamente os voluntários, seria promover treinamentos e engajar voluntários na estratégia de identificar potenciais parceiros e buscar parcerias para a produção de eventos, divulgação do trabalho, entre outras oportunidades, visando maior sustentabilidade dos comitês. Um outro desafio para a minha área é que cada comitê consiga ter mais sustentabilidade, consiga ter mais fôlego para fazer mais atividades. Agora, você vai me perguntar, então todo mundo vai ser obrigado a querer captar? Não. Existe você identificar oportunidades, enxergar oportunidades, isso é uma coisa pessoal. E provavelmente, dentro dos comitês, vão ter pessoas que, poxa, eu acho que eu consigo identificar, eu consigo falar com uma pessoa tal, uma pessoa que estrategicamente possa me ajudar, com coisas pequenas. Quando a gente está dizendo captação de recursos dentro dos comitês, dentro das cidades de vocês, é o patrocinador para o lanche de um treinamento, é o patrocinador de divulgação no jornal, é o patrocinador que cede um espaço, é o patrocinador que dá desconto numa pousada. É identificar sempre uma possibilidade de conseguir uma parceria. E a gente vai estar fazendo outros tipos de treinamento para que isso fique cada vez mais claros. Mas também vocês podem identificar, por exemplo, eu conheço um empresário na minha cidade que ele pode contribuir. E aí, assim, a gente consegue fazer umas reuniões, umas trocas, e aí a Secretaria Executiva intervém, vê com eles quais são as possibilidades. Tem editais na minha cidade, editais de educação, editais de cultura. Vocês podem estar encaminhando isso para a gente, porque a gente não tem os braços do EFS são os voluntários, os braços, os olhos, o coração, são os voluntários. Então, assim, eu preciso que vocês possam ter essa troca comigo para eu saber o que acontece em Londrina, o que acontece em Magé, o que acontece no Nordeste, e aí a gente pode junto trabalhar e conseguir outros tipos de patrocínio para que a gente consiga crescer. Outra estratégia que a gente acredita que vai ser muito positiva, né, e não só para o ano de 2016, mas a gente acredita que ela é atemporal, é a questão do livro. Eu já até passei para os presidentes do comitê, a estratégia do livro, porque o livro ele é tanto um meio de conseguir recursos para o comitê, com a venda dele, como uma ferramenta de divulgação e de registro do FS. Então, o livro ele é um instrumento para apresentar em escolas, para dar para escolas, para apresentar para secretarias, prefeituras, pessoas interessadas. A gente pode vendê-los nas convenções, nos encontros, nas festas de final de ano. Vocês podem divulgar isso dentro das páginas do Facebook dos comitês, porque aí cada comitê é seguido por milhares de pessoas, essas pessoas vão estar sabendo. E é um registro da nossa história. Então, ele é foco de interesse de famílias hospedeiras, de intercambistas, de ex-voluntários, de voluntários, de aluminais.
Então, a gente acredita que o livro ele possa ser um instrumento, tanto na captação quanto na divulgação do que é o FS, do qual o trabalho que nós construímos ao longo dos 60 anos. Projeto Efeito Mais. A gente criou um projeto que aconteceu paralelo ao Congresso Mundial, que era um encontro com jovens, com jovens do ensino médio, para se discutir sobre os desafios de sustentabilidade da ONU e discutir sobre cidadania global, sobre interculturalidade. O projeto ficou dividido em fórum e oficina. No domingo, que houve as oficinas, na parte da manhã a gente aproveitou que tinham palestrantes, representantes de interculturalidade do mundo inteiro para o Congresso, então alguns deles fizeram falas para esses jovens. E na parte da tarde foram oficinas com toda a metodologia do FS e do CISVES. A gente fez uma parceria com o CISVES e eles fizeram essas oficinas junto com a gente. E foi muito, muito, muito valioso. Assim, a gente teve mesclou jovens de colégios de classe média alta do Rio de Janeiro, com colégios públicos do Rio de Janeiro, jovens que moram da Urca Maré, que no Rio de Janeiro, vamos dizer assim, lugares de classe média alta e comunidades. E os jovens, eles gostaram muito do que foi apresentado, se entusiasmaram, tanto que houve também, dentro desse projeto, um prêmio de fotografia, porque a gente queria ouvir um pouco do que ele achava que a cidade era para ele, um espaço, e tivemos 3 premiações, os jovens foram receber no evento seguinte, através da mão do Vicky Muniz, que também entendeu e quis comparecer no nosso projeto. E a gente entendeu e identificou que esse poderia ser o projeto educacional do FS, que era com ele que a gente ia buscar novas parcerias. Então, o projeto Efeito Mais, ele é um projeto, ele era um momento, e a gente está trabalhando aqui na Secretaria Executiva para ele virar um projeto com mais conteúdo e mais monitoramento, e que ele possa ser feito em outras cidades. Só que ele pode também ser feito em colégios, em projetos, em colégios até como uma contrapartida, assim, no sentido de vamos captar o recurso daquele colégio, né? A gente precisa de parcerias com esses colégios, mas também o que você traz para esse colégio diferencial para ele aceitar nossos alunos intercambistas? Um projeto como esse. Então, a gente até brinca que é um efeitinho, um projeto menor, sem tantas proporções de palestras ou de oficinas, mas são projetos que são super valiosos dentro de um contexto educacional e fogem às experiências, posso dizer com aspas, normais das escolas, e que os alunos gostam muito. Os jovens gostaram muito. Então, esse também é um dos produtos que a gente quer divulgar, tanto para todos os voluntários, porque pode ser que as escolas queiram, a gente identificou algumas escolas que tinham interesse. E quanto mais a gente divulgar esse projeto, mais ele pode ser feito em outras escolas, em outras comunidades, além do objetivo da Secretaria Executiva de fazer ele grande em pelo menos 6 cidades esse ano. Mas disso a gente está procurando patrocinadores empresariais e também individuais para que a gente consiga ter realmente recursos para fazer ele por todo o Brasil. E aí, gente, assim, eu fiz uma apresentação curta, assim, porque eu queria mais também ouvir vocês, ouvir quais são as dúvidas, o que vocês imaginam. E aí o que eu botei como, eu acho que é um norte, é que como queremos viver uns com os outros.
E a convivência começa com respeito, se aprimora na empatia, mas só torna plena na troca. E essa troca, para mim, ela tem um sentido bem amplo. Eu quero trocar com os voluntários, eu quero aprender com eles o que eles podem estar passando para mim. Eu quero também poder explicar um pouco do que a minha experiência me deu ao longo desses anos. Eu quero construir novas ideias, novos parâmetros para a gente poder captar. E aí, assim, a gente vai construindo esse primeiro desafio de 2017, que é a gente ampliar a nossa visibilidade, a gente ser conhecido por mais gente, mais pessoas terem a oportunidade de conhecer a causa do FS e participar, não apenas com as experiências de intercâmbio. A gente tentar trazer isso para outras realidades e assim também divulgar a nossa experiência com o intercâmbio e possibilitar mais jovens irem e voltarem para o Brasil. Gente? Pessoal, eu vou abrir o microfone de vocês, daí vocês ficam à vontade para fazer qualquer pergunta que vocês tenham para a Bianca. Tá aberto o microfone. Daí, tipo, Carolina e Gabriel, o microfone de vocês. Carolina, o teu microfone acho que você que mutou, né? Então, se quiser fazer pergunta, é só tirar do mudo. Tá me ouvindo? Tô. Sim, eu tenho uma dúvida que no acampamento agora, no acampamento mais ou menos, sei lá, que a gente teve no final de semana aqui no Rio, a gente discutiu algumas coisas sobre que o FS, assim, o intercâmbio é muito mais para pessoas que têm condições e a gente não quer só que tenha esse aprendizado intercultural só para esse pessoal, quer que seja global no caso. E a realidade do Rio, do Brasil, não é totalmente essa que consegue fazer intercâmbio. Eu queria saber, assim, como que a gente, assim, eu tenho uma ideia na cabeça, mas não é muito sólida. Tipo, eu queria saber como é que a gente conseguiria fazer para introduzir essa cultura, essa interculturalidade para esse pessoal que não tem condição. Tirando a Então, bolsa, no caso, que é bem pouca pessoa que pode. o efeito mais é um dos caminhos que a gente está tentando construir para isso. Por quê? Porque a gente, dentro do nosso mesmo país ou da nossa mesma cidade, a gente tem pessoas de realidades completamente distintas. E a gente acredita que o conceito e essa experiência da interculturalidade é aceitar o outro, aceitar a diferença, é não ter preconceito. E isso a gente também pode fazer dentro do âmbito da nossa cidade. O que o Efeito Mais está tentando promover é que a gente não consegue dar bolsa para todos os estudantes que não têm condições de estar pagando uma viagem para outra cidade, para outro país. Isso é fácil. E esses estudantes, talvez, até por conta de condições da própria vida, talvez nem consigam ir. Não é todos que conseguiriam. Então, a gente entende que o Efeito Mais, que é a gente trazer a metodologia do FS, tudo que a gente entende como é importante para um cidadão global, para dentro dessas oficinas, e com essa diversidade de pessoas. Então, assim, são pessoas que têm uma realidade de morar em comunidades com uma violência tão perto, tem pessoas que moram numa zona de classe média altíssima, onde tudo é muito blindado e não se chega a isso, umas que têm escola que não tem greve, outras que têm greve, umas que têm a questão do racismo como uma problemática, outras que não têm. Então, assim, a gente está tentando, através do Efeito Mais, fazer essa experiência sem ter que ter essa vivência de ir a outro país. Entendi. Entendeu? Sim, sim. E para tornar o Efeito Mais sendo gerar o projeto, no caso, não ser o momento, você acha que falta muito ou não? Então, a gente já está produzindo ele como um projeto e a gente já tem uma agenda de apresentações para algumas empresas. Mas, em paralelo a isso, para a gente transformar ele numa coisa
grande. Mas em paralelo a isso, se vocês tiverem, por exemplo, Bianca, tem uma escola que eu acredito que seja interessante a gente fazer. Eu vou tentar captar recursos para a gente conseguir fazer daquela escola. Bianca, tem uma comunidade que tem uma ONG e a gente consegue fazer um efeito mais pequeno. Eu falo que é um efeitinho. E a gente vai tentar fazer também, porque a gente tem 2 objetivos. A gente quer transformar ele em grande para consolidar, ter parceiros e ter fôlego financeiro para poder fazer ele em todos esses lugares. Mas a gente também quer possibilitar que isso seja uma identidade do nosso voluntário, uma identidade do nosso comitê. Então, em proporções menores, a gente até consegue fazer ele com menos recursos. Então, se você já estiver identificando, não, Bianca, eu acho que a gente podia fazer com essa comunidade, eu tento inserir isso dentro de uma agenda e aí a gente alinha para ano que vem fazer também. Entendi. Entendeu? Uhum. Tá bom. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu tenho outra também, sim. É porque, na verdade, quando eu ouvi sobre o webinar de captação de recursos, eu vim com outra ideia, no caso. Eu achei bem interessante, eu gostei bastante da webinar, mas eu tinha vindo com outra ideia antes de saber, que era, porque, assim, tem o valor vinculado ao FS, que é aquele que a gente consegue da secretaria, Uhum. pra gente fazer os acampamentos, essas coisas. E tem um que é pra fazer, que é aqueles que a gente consegue vender na camisa. Uhum. Aí eu vim com a dúvida de se você tem alguma ideia do que fazer para aumentar esse recurso Então, o de... livro é uma possibilidade. A gente sim. tem uma estratégia para que vocês possam vender o livro por um valor. Vocês compram por um valor reduzido da gente e vocês vendem pelo mais que o dobro do valor e esses recursos ficam com vocês. Entendi. Isso é uma forma de... E o livro, ele é um registro. Então, se você pensar em todas as famílias hospedeiras, em todos os voluntários, ou em todas as famílias que enviaram jovens para... Que é um potencial. Vocês têm vários públicos que vocês podem estar oferecendo. E isso é dado a vocês. Esses livros, vocês compram por um valor 25 e vocês vendem por 60. E esses recursos ficam para vocês. A gente também está pensando em outras estratégias, outros produtos para que os comitês possam se disponibilizar para poder ter mais recursos. Só que isso acaba esbarrando em algumas questões de legislação, de tributagem, em relação a ser um posicionamento do FS. Então, é um assunto que a gente vai ter que discutir a médio prazo aqui com o financeiro, Marcos, porque precisa de uma estratégia e muda alguns posicionamentos tributários da gente. Então, assim, teria N outras possibilidades com produtos para que vocês aumentassem a renda de vocês, mas isso a gente ainda está em construção. O que tem potencial nesse momento, e que a gente acredita pelo valor do registro, ser um instrumento de resgate de tudo que a gente fez, né, da história do FS, o livro é um potencial para vocês estarem captando recursos. Então, Entendi. nesse momento é esse. Agora, também o que ao longo, assim, num webinar, a gente também não consegue, a gente vai ter outros encontros, assim, para identificar talvez... Mas também vocês podem trocar comigo por e-mail. Eu vou fazer o encontro, Bianca. Você acha que eu consigo, eu já mapeei aqui o que é possível, e aí eu posso dar uma dica de alguma coisa, posso disponibilizar algum tipo de ideia em relação ao evento específico que vocês estão fazendo, para tentar contribuir para que vocês possam ter mais renda. O que eu disse na DNO é que, assim, toda vez que você transforma alguma coisa num eventinho, né, nem que tenha algum tipo de atração ou alguma vinculação com alguma parceria, acaba conseguindo agregar mais valor e aí acaba conseguindo patrocinadores.
Então, ter esse olhar mais para tudo virar um eventinho, um evento, acaba acarretando você conseguir ter uma visibilidade que a pessoa consegue entender que aquilo ali é interessante para divulgar a marca dele, seja do senhorzinho da padaria, seja da dona da lanchonete, mas que pode ter um potencial, porque tem jovens, é um público interessante, ou uma discoteca na cidade, e aí você buscar parceiros dentro desse cenário. Entendeu? Sim, sim. Obrigado. Nada. Oi, Bianca, aqui é a Carol. Oi. Eu ativei o microfone rapidinho. Eu fiz a pergunta para você no chat. Eu Peraí, evito não de vi. usar o microfone. Mas eu acho que você acabou que respondeu assim, mais ou menos. Mas eu queria só que você desse uma lida e uma reforçada nisso, porque é uma dificuldade que eu sinto muito aqui no meu comitê. E como você trabalha na Secretaria Executiva aqui na cidade, eu imagino que você possa ter uma noção maior, mais próxima de como é a nossa realidade aqui. Ela caiu. Bianca? Pessoal, vou dar uns 3 minutinhos, tentar fazer com que esperar a Bianca voltar e entrar, mas acho que ela caiu. Só um pouquinho. Tudo bem. Tá falhando, inclusive, o seu áudio. Epa, só um pouquinho, só um pouquinho. Tá bom. Oi. Oi, Bianca, você caiu, né? Acho que a Carol tava te fazendo uma pergunta. Eu me mexi, alguma coisa sair daqui. Se puder repetir, Agora voltei. Carol, por favor. Você não Ah, ouviu, não, coisa Bianca, minha chata. pergunta? Não. Eu mexi alguma coisa que caiu. Tudo bem. Oi? Mas eu só queria que você desse uma lida, só para dar uma reforçada na resposta. Ah, vou ler. Isso mesmo. E eu perguntei, mas isso porque como você trabalha na SE, na mesma cidade que eu, então você tem uma noção maior de como funciona aqui no Rio. Então, por isso que eu te perguntei mais específico, assim, da realidade da nossa cidade. Eu não vi tua pergunta aqui não, Carol. Você quer fazer ela de novo? Porque não veio aqui não. Foi para o staff, deve ter ido para Fernanda. Eu disse que aqui na cidade a gente tem uma realidade muito difícil, porque como é uma cidade muito grande, com muitas realidades distintas, a gente tem muita dificuldade de alcançar o público, seja como divulgação e principalmente como captação de recursos. O que reflete diretamente, né, na captação de recursos. E aí a minha pergunta era se existe algum outro projeto, além do Efeito Mais, com o intuito de expandir o FS, e se a Secretaria Executiva tem um foco direto nisso, porque eu sinto aqui no meu comitê que só os voluntários não são, aqui na minha cidade, nós não somos capazes de resolver esse problema sozinhos. Porque Não, por com mais que a certeza. gente divulgue na escola, divulgue nos espaços, a gente não tem um alcance grande. E isso reflete em todos os âmbitos, seja recebimento, envios, escolas. Não, com certeza. Acho que até por entender que o voluntário, ele, como eu disse, ele vai ser um braço que vai ajudar a Secretaria Executiva. Mas a Secretaria Executiva sabe que o desafio dela é ampliar a visibilidade e
pegando em cidades como Rio de Janeiro, que realmente são enormes e que a questão de captação de recursos é também uma guerra, porque existem 1 milhão de outras instituições que também estão captando, isso cabe à Secretaria Executiva, e aí eu falo em nome da minha área, que sou eu, de estar dando, divulgando, é uma das coisas, a questão das estratégias. Eu estou montando várias estratégias para que o OFS seja conhecido, tanto no cenário de responsabilidade social, tanto no cenário de empresas que apoiam, tanto em universidades que entendem sobre interculturalidade, que apostam, tanto com representantes que querem apoiar e querem se associar à imagem do OFS. Então, assim, esse é um desafio também da Secretaria Executiva. O que a gente pede aos voluntários é que talvez tenham um olhar diferente agora, com um olhar de que tem uma expectativa de que aquilo possa ser uma oportunidade. E fazer essa troca comigo, que estou aqui agora para isso. Não, a gente entende que vocês têm já uma gama grande de tarefas e que o captar recursos, ele demanda um relacionamento, né? E é uma coisa de construção e de fidelização. E aí acaba que o voluntário não consegue ter isso, né? A médio prazo até consegue, mas a curto prazo não. Então, cabe à Secretaria Executiva fazer isso. O que a gente está querendo é que vocês consigam entender que a gente tem esse olhar hoje, que vocês têm uma área que vai ouvir vocês e vai tentar contribuir naquilo que vocês identificaram, e que tem uma área que está trabalhando também para que vocês possam ter mais visibilidade. E tenho ainda menos dificuldade para conseguir uma escola, para convencer uma família hospedeira, ou outras questões, e outras questões além disso, né? E o que a gente acha que vocês consigam um pouco melhor é a questão de parcerias para talvez eventos mais específicos. Mas também, numa cidade como o Rio de Janeiro, é diferente de uma cidade menor. As questões de associação de marca a eventos acabam sendo tudo muito grande. E não é o nosso caso. Então, a gente entende que capitais, às vezes, é mais complicado. Talvez isso seja mais um direcionamento para cidades menores. Mas não, pode ficar tranquila que a gente entende que isso é um desafio que vem, que a Secretaria Executiva lidera, que conta com vocês para terem esse olhar, essa percepção e talvez passar uma oportunidade que a gente não vai conseguir porque não está em loco. Entendeu? Entendi sim, obrigada. Nada. Oi? Mais alguém? Eu não tenho mais nenhuma dúvida, por enquanto. Também não, por enquanto não. Tatiana, mais alguma dúvida? Acho que é isso então, pessoal. Se a gente não tem mais dúvidas, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. Bianca, acho que é isso. Oi. Acho que é Tá isso. bom, gente. Obrigada. Só a da Carolina que você já, na verdade, você já respondeu. Bom, pessoal, obrigada. Se vocês tiverem alguns voluntários do comitê de vocês que tenham interesse, a gente vai fazer mais uma sessão às 7, né, da noite. Então, para conversar mais, e a riqueza do webinar é sempre as questões que os voluntários mesmo trazem. Então, fique à vontade para entrar de novo se vocês quiserem, ou chamar mais voluntários, né, tipo, repassar aí a informação. Tá bom? Obrigadão, pessoal. Obrigado, gente. Eu espero que eu tenha conseguido ser clara e que, assim, é um primeiro papo. Assim, a gente tem um bom tempo para construir, assim, parcerias e identificar possibilidades. E eu estou super aberta, assim, meu e-mail, vocês podem estar mandando coisas. Bianca, presta atenção nisso, olha aquilo ali, não sei o quê. E aí a gente vai construindo isso junto. Tá bom? Obrigada. Tá bom. Obrigada, pessoal. Tchau, Bianca. Tchau. Fernanda. Tchau. Tchau.